Boa tarde, galera do primeiro ano. Hoje a gente começa a falar sobre o vulcanismo, que está relacionado diretamente com as camadas internas da Terra, certo? É o núcleo, a crosta e o manto. E o vulcanismo, ele é um fenômeno muito curioso que faz com que a lava, o magma, ele chegue à superfície terrestre. Esse ano, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer a maquete para fazer o experimento químico desse processo de vulcanismo. Mas a gente vai observar e vai tentar entender como esse fenômeno acontece, como o magma chega à superfície da Terra. Então a gente começa apresentando e definindo o conceito de vulcanismo. Vulcanismo é um fenômeno geológico que ocorre do interior da Terra para a superfície, quando há o extravasamento do magma em forma de lava, além de gases e fumaça. O termo vulcanismo é utilizado para designar uma série de fenômenos e elementos vulcânicos. Então nós temos lá no interior da Terra o magma, ele vai forçando, ele é uma massa incandescente, até que ele consegue abrir uma passagem pela crosta e chegar à superfície terrestre. Quando ele consegue abrir essa passagem, ele cria o chamado vulcão, que é aquela abertura que parece uma forma de bolo, essas formas redondas de bolo que a gente coloca a massa para assar. Então o vulcanismo é isso. A gente pode dizer então que ele é o processo que faz com que o magma saia do núcleo da Terra, passe pelo manto e chegue até a crosta terrestre. Vocês devem lembrar que a gente falou o tempo inteiro que as ciências elas têm nome e os cientistas também apresentam seus nomes específicos. No caso da geografia, é o geógrafo. No da cartografia, é o cartógrafo. O vulcanismo também ele é estudado por uma ciência. A ciência que tem como objetivo estudar o fenômeno e também o comportamento dos vulcões é a vulcanologia, sendo que o profissional que a executa é chamado de vulcanólogo, certo? Então, vulcanologia é a ciência que estuda esse comportamento dos vulcões para entender, por exemplo, como eles surgem, se eles estão em extinção, se eles estão em funcionamento, se eles apresentam risco para a comunidade local, entre outros fenômenos. E o cientista que trabalha na vulcanologia é o vulcanólogo. E continuando, a gente vê aí que o processo de vulcanismo é resultado das características de pressão e temperaturas contidas no subsolo. Além disso, os vulcões se estabelecem, em geral, em regiões que limitam placas tectônicas, salvo o vulcanismo ligado ao ponto quente. Neste caso, esse processo pode ocorrer no interior de uma placa. A gente precisa lembrar que as placas tectônicas são aquelas placas continentais que formam os continentes e elas estão em constante movimento. Placa tectônica, então, é um imenso bloco de terra que forma a litosfera. E elas são soltas, elas estão em constante movimento. Por isso que o vulcão ele consegue ter maior facilidade para entrar, para surgir, aonde essas placas tectônicas elas fazem fronteira, elas se encostam. Porque ali eu tenho uma rachadura, eu tenho um espaço de passagem para que o magma saia do interior da Terra e chegue até a superfície. Quem tem casa de laje ou já observou, quando a laje ela trinca, basta uma pequena rachadura de uma agulha, por exemplo, de espessura, para que a água entre nessa rachadura e consiga cair dentro de casa. Certo? Lajes que não estão trincadas, não apresentam rachadura, a água da chuva não consegue penetrar e entrar no interior da casa. Mas essas lajes, quando elas chegam a apresentar, ou a gente cuida de cobrir essa rachadura, ou a água da chuva vai entrar por ela dentro da nossa casa. Então é por isso que os vulcões eles surgem principalmente em área de encontro dessas placas tectônicas. O entendimento do fenômeno em questão teve início na primeira metade do século XX. No entanto, sabe-se muito pouco. Diante desse fato, não se pode prever precisamente
quando haverá uma nova erupção vulcânica. Por exemplo, existem vulcões localizados em áreas de contato com placas tectônicas, que entram em atividade com qualquer explosões extremamente violentas, sem mesmo ter dado nenhum tipo de sinal antes do acontecimento do fenômeno. Então, aí a gente percebe, por exemplo, o Japão, que tem vários vulcões, muitos deles em extinção, é um país que sofre constantemente com esse fenômeno. O Peru também sofre com essa questão dos vulcões entrarem em erupção a qualquer momento. E isso pode levar em risco as cidades, as comunidades que surgem próximas aos vulcões. Ao entrar em atividade, seus efeitos representam um grande risco para os moradores, que vivem nas proximidades. Isso em razão dos gases, da fumaça, das explosões, dentre outros. As lavas expelidas podem destruir tudo o que encontrar em seu caminho. Entretanto, se por um lado elas são destrutivas, por outro formam ilhas e contribuem na formação do relevo. Então, galera, foi o que a gente disse. Tem que haver o estudo desses vulcões para saber o perigo que eles podem levar se tiver em volta dele, em torno, comunidades estabelecidas. Principalmente que quando a larva vem, ela vem numa temperatura altíssima e ela vai destruindo tudo que ela encontra pelo caminho. Além disso, a grande quantidade de fumaça também pode levar ao óbito por inalação desses produtos tóxicos. Ok? Mas se por um lado ela tem esse efeito aí devastador, a gente precisa lembrar que quando essa larva esfria, ela forma as rochas magmáticas, formadas pelo magma. E isso contribui para que surjam essas ilhas, porque essa larva, ela pode escorrer pela água, por exemplo, ela vai escorrendo, escorrendo, até encontrar o oceano ou um grande lago, e daí quando ela resfria, ela forma uma ilha. E com isso ela vai modelando o relevo terrestre. É como se você imaginasse, voltando ao exemplo do bolo, quando ele está assando e você tira ele do forno antes do tempo e fura com palito, se ele estiver cru, vai sair de dentro dele aquela massinha branca que vai escorrendo de forma líquida. Mas que depois, ao resfriar, ela acaba virando uma parte sólida do bolo. Tipos de vulcanismo. Em termos de ocorrência, existem dois tipos de vulcanismo, o primário e o secundário. O vulcanismo primário consiste na atividade vulcânica propriamente dita. Já o vulcanismo secundário refere-se aos processos associados, como os géiseres, o aquecimento térmico da água, fumarolas, entre outros. Certo? Então, o vulcanismo primário é o próprio atividade básica, primária desse vulcanismo. E o vulcanismo secundário são aquelas ações que acontecem posteriormente ao vulcão entrar em processo de erupção, que são esses géiseres, esse aquecimento térmico da água, entre outros. Agora vamos observar quais são os tipos de vulcões. Os vulcões são classificados de acordo com o tipo de material que é expelido. O tipo de material afeta diretamente o formato do vulcão. Existem 5 tipos diferentes de vulcão. Vulcão escudo, expele grande quantidade de lava e aos poucos constrói uma montanha larga em formato de escudo. Aqui nós temos outros conceitos importantes ao processo do vulcanismo. Quando as pedras do manto se derretem, elas se transformam em magma, que chega à superfície através da crosta externa da Terra e libera os gases contidos. Quando a pressão é muito forte, vulcões entram em erupção. A pressão aumenta se a quantidade de magma que vai do manto da Terra até o vulcão é alta. Por outro lado, a pressão pode aumentar dentro do cone de magma do vulcão. Isso acontece porque quando o magma no cone começa a esfriar, ele libera gases que se expandem, aumentando a pressão. Quando a pressão é muito forte, as rochas se formam, o vulcão racha e o magma escapa pela superfície.
Isso aí é o processo de erupção, quando o magma consegue sair pelo cone e chegar à superfície. Em alguns vulcões, a quantidade de magma que sai da Terra é relativamente constante, então as erupções são frequentes. Em outros casos, o magma sobe em bolhas a cada 100 ou até 1500 anos. Por isso as erupções são raras. Galera, então nossas considerações finais é a gente parar para pensar o que é importante saber sobre esse processo de vulcanismo, certo? Primeiro, o que é vulcanismo? A grosso modo, a gente disse aí que esse processo que o magma ele consegue sair do interior da Terra e chegar até a superfície. Depois, qual é a ciência, o cientista que estuda esse vulcanismo? E por fim, quais são as consequências do vulcanismo? Se a gente conseguir compreender esses três conceitos, já será importante para o nosso conhecimento, porque o vulcanismo ele é um dos processos morfológicos, geográficos mais curiosos e importantes que a gente tem.